Você já chamou alguma coisa de épica? O jogo foi épico, a viagem foi épica, esse filme é épico. Já parou para pensar no que realmente significa essa palavra? Será que a gente está usando ela corretamente? Na literatura, épico não quer dizer só grande ou muito bom. É um gênero com convenções próprias e um jeito específico de narrar. Mas não dá para falar de toda a épica num vídeo só, porque esse gênero atravessa culturas e séculos. Existe épica medieval, renascentista, cristã, grega, asiática, latina. Então, para o vídeo de hoje, eu selecionei algumas obras fundamentais da tradição ocidental que ajudam a entender como esse gênero funciona e, a partir delas, a gente vai entender as principais formas que a épica assume. A divisão clássica dos gêneros literários, que a gente usa até hoje, foi sistematizada por Aristóteles. E ela separa a literatura em três grandes gêneros: o lírico, o dramático e o épico. No gênero lírico, o centro é a experiência subjetiva. No gênero dramático, o conflito aparece em diálogos e em ações. E no épico, o foco está na narração de feitos e acontecimentos. Então, a gente pode falar, para deixar bem simplificado, que o lírico é voz, o dramático é cena e o épico é narrativa. A gente pode fazer também vídeos sobre o gênero lírico e o gênero dramático. Deixa aí nos comentários se você acha que seria interessante. Mas então, quando a gente fala de gênero épico, a gente está falando de narrativa, de história. A própria palavra epopeia vem da palavra grega para relato. Só que a epopeia é um dos textos mais estranhos, mais diferentes para o leitor moderno. Os livros que a gente lê hoje em dia nos treinam para esperar o seguinte da história: a gente acompanha a vida íntima de um personagem ou de um grupo de personagens. E a narrativa nos guia pelos eventos, os diálogos, os conflitos, de forma geralmente linear. Mas a epopeia não é assim. Ela funciona com outra lógica, outro objetivo. A epopeia não existe para entreter o leitor, para nos mostrar a vida de um personagem. A epopeia nasce para preservar a memória coletiva, a origem de uma nação, a fundação de uma cidade, uma grande guerra, uma missão decisiva para o destino de um povo, esse tipo de evento. Por isso, o herói épico não é um personagem psicológico, como a gente encontra nos romances, por exemplo. Ele funciona mais como um ponto de convergência de valores. A gente não lê uma epopeia para saber o que Aquiles, Enéas e Vasco da Gama sentiam e pensavam, e sim pelo papel que eles ocupam dentro de uma ordem maior. Eles representam a coragem, a fé, a honra, o sacrifício ou até a rebeldia, dependendo da obra. Então, nós podemos dizer que, originalmente, uma epopeia é uma narrativa longa, geralmente em verso, que conta uma história considerada fundamental para um povo ou para uma cultura. É uma história que tenta dar conta de uma comunidade, as suas origens, os seus valores, os seus traumas, as suas guerras, seus heróis, a sua visão de mundo. E por isso, a épica tem uma dimensão coletiva muito forte. Mesmo quando a narrativa acompanha um protagonista, ela está sempre sugerindo que o assunto é maior do que ele. Então, antes de tentar definir alguns elementos que se repetem para tentar decifrar o tipo de texto que faz parte desse gênero, a gente pode até pensar que, em vez de se perguntar quais são as características do épico, talvez uma pergunta melhor seria: que tipo de mundo o épico pressupõe? O teórico George Lukács responde que as grandes formas épicas pertencem a épocas em que existe uma sensação de mundo integrado e de totalidade. Então, um mundo em que os valores, os deuses, o destino, a comunidade, a vida cotidiana fazem parte de um mesmo horizonte. Nesse tipo de contexto, faz sentido existir a epopeia, porque o épico pressupõe um chão comum, um conjunto de verdades coletivas que todo mundo reconhece. Quando essa integração se quebra, surge o romance, que é a forma literária típica de um mundo fragmentado, um mundo problemático, em que o indivíduo não se sente mais em casa e vive um desencaixe entre a própria interioridade e a realidade ao redor. É por isso que a gente não escreve mais épicos hoje, pelo menos no sentido clássico. Eles até reaparecem de alguma forma, como na fantasia, por exemplo. Nós podemos citar o universo que Tolkien constrói em O Senhor dos Anéis, justamente porque a fantasia consegue reconstruir artificialmente um mundo coeso, com mitos, destino e regras compartilhadas. Mas no mundo moderno, onde nada disso é consenso, a forma que domina é a do romance,
que acompanha indivíduos tentando se orientar em um mundo sem sentido claro. Então, enquanto um personagem em um romance estaria se perguntando, por exemplo, quem sou eu e o que eu quero, uma personagem em uma epopeia perguntaria algo como: qual é o meu lugar no destino coletivo? Ou então, qual é o meu dever? E para entendermos esse tipo de texto, é importante lembrar também que a epopeia surge em um contexto em que a escrita não era o principal meio de transmissão cultural. Essas histórias foram pensadas para serem recitadas em voz alta, cantadas e também memorizadas. E isso explica várias características que hoje podem parecer estranhas para o leitor moderno. Um texto épico vai ter muitas repetições, fórmulas fixas, rimas, epítetos, enumerações, várias ferramentas, digamos assim, que ajudavam na memorização do texto. E outro ponto importante é que a epopeia pressupõe repertório. Ela foi escrita para um público que já conhecia os mitos, os deuses, os lugares e os acontecimentos mencionados. Esse texto, ele não é para explicar quem é cada figura ou por que aquele evento importa. E isso também cria outro obstáculo para o leitor moderno, quando ele decide se arriscar a ler uma epopeia. Mas, além de serem pontos de dificuldade, eu diria que esses pontos também demonstram a riqueza desse tipo de texto. Ler uma epopeia exige que o leitor aceite entrar em um mundo que não foi construído para ele, aprender as referências, entender símbolos e reconstruir um imaginário inteiro. Realmente, talvez sejam livros mais indicados para um leitor que já está habituado a ler obras clássicas, porque provavelmente o gênero épico, especialmente os clássicos da antiguidade, seja um dos gêneros mais complexos e desafiadores, se não o mais desafiador entre todos os gêneros literários. Inclusive, se você ainda está iniciando nesse mundo dos livros clássicos, nós temos aqui no canal um vídeo que foi pensado para leitores iniciantes, com recomendações de alguns títulos que não dependem desse repertório clássico. Apesar de, como eu disse, esse ser um gênero muito amplo, com tradições épicas em culturas e épocas diferentes, a gente consegue sim identificar alguns recursos que aparecem com frequência e ajudam a reconhecer quando um texto está trabalhando dentro da épica. Então, antes de entrar nessas obras, eu quero passar rapidamente por esses elementos mais recorrentes. E se você já leu alguma epopeia, você vai reconhecer vários deles. O primeiro é a invocação à musa. Nos épicos gregos, principalmente, é muito comum que o narrador comece pedindo ajuda às musas. O que são essas musas? São divindades ligadas à memória e ao canto. Então, por exemplo, a Ilíada já começa assim: Canta-me, ó deusa, do peleio Aquiles, a ira tenaz, que, lutuosa aos gregos, verdes no orco, lançou 1000 fortes almas, corpos de heróis, a cães e abutres pasto. Isso dá autoridade ao relato. É como se o narrador dissesse assim: eu não estou inventando isso aqui sozinho. Eu estou transmitindo algo que pertence à tradição. O narrador não se coloca como criador de uma história, tá? Ele é mais como um canal que vai transmitir uma história que está guardada lá na memória dos deuses. Então ele pede ajuda das divindades para contar essa história do jeito certo. E esse gesto também é algo que já estabelece o tom da narrativa. O texto já está se apresentando como um canto solene e não uma narração casual. O segundo elemento recorrente é o in medias res, o começo no meio da história. Isso significa que a epopeia muitas vezes não começa do ponto cronológico mais inicial. Ela entra já com o conflito em andamento. A história já começa no meio da ação. E depois, aos poucos, é que o narrador vai usando ferramentas narrativas para voltar no tempo e explicar o que aconteceu antes. Ele abre episódios paralelos e amplia esse mundo. E isso faz com que o leitor sinta desde o início que aquela narrativa é só um recorte de algo maior, que existe antes e continua depois. Por exemplo, a Eneida de Virgílio já começa com Enéas no mar, anos depois da queda de Troia, em plena tempestade, chegando a Cártago. E é só depois, a pedido de Dido, que o poema volta no tempo e Enéas narra a queda de Troia e o início da viagem. Um terceiro recurso é o uso de epítetos fixos. O epíteto é uma frase curta que acompanha o nome dos personagens, como se fosse um rótulo ou um título. Por exemplo, Aquiles, o de pés ligeiros. Odisseu, o de muitos ardes. O epíteto ajuda o leitor quando há muitas personagens em uma mesma cena, e ele também serve para reforçar o modo como a época pensa o herói, que é bem diferente do herói moderno, como eu disse, que é uma personagem cheia de nuances internas. Se a gente parar para analisar, o personagem principal nos livros modernos pode iniciar a história com um pensamento,
e terminar pensando e defendendo o completo oposto. Já o herói épico é alguém que carrega uma função e um valor dentro de um mundo coletivo do poema. E olha que curioso. Existem livros de outros gêneros, por exemplo, se a gente for pensar no realismo de Dostoiévski. Tem personagens dele que nem recebem nome e sobrenome. Por exemplo, o personagem principal de Noites Brancas, ele só é chamado de O Sonhador. A gente não conhece o nome dele. Ou o Joseph K. de Kafka. A gente não conhece o sobrenome dele. Já na epopeia, acontece o contrário. O personagem vem até assinado por aquilo que ele representa. Outro recurso que muita gente percebe logo quando vai ler uma epopeia são os catálogos, que são listas de navios, guerreiros, povos, lugares. No começo é uma coisa que dá vontade de pular, vou falar a verdade. Mas o catálogo tem uma função. Ele transforma a epopeia em uma espécie de arquivo. Ele registra esses nomes e esse pertencimento para fixar essa memória coletiva. E ele dá ao leitor a sensação de que a gente não está só acompanhando um protagonista, a gente está acompanhando um conjunto de comunidades. E outro elemento que eu preciso citar é a presença de algum tipo de plano sobrenatural ou de forças acima do ser humano. Nos épicos antigos, isso aparece como deuses intervindo diretamente, tomando partido, discutindo o destino dos homens. Esse recurso é chamado de máquina e ele é essencial ao gênero épico. Sem deuses ou anjos manipulando a ação, o texto não é épico, ele é apenas uma aventura. A máquina valida que a ação humana tem consequências cósmicas. Então, com esses recursos em mente, vamos entrar nas epopeias, uma por uma, e ver como cada uma organiza esses elementos de um jeito próprio e por que elas se tornaram tão centrais na história da literatura. Você certamente já esperava que eu mencionasse as grandes epopeias fundadoras da cultura grega, a Ilíada e a Odisseia, que são tradicionalmente atribuídas a Homero e situadas por volta do século 8 a.C. Um detalhe importante sobre a criação dessas obras é que a gente não deve imaginar Homero como um autor no sentido moderno, como se fosse um romancista sentado à mesa, escrevendo um livro do começo ao fim. Essas obras foram criadas no contexto da tradição oral, ou seja, esses poemas são, na verdade, resultado de séculos de cantores e bardos que compunham e transmitiam essas histórias em performance, usando fórmulas e recursos mnemônicos que tornassem possível a memorização dessas narrativas longas, que são muito extensas. E só depois, muito depois que esse material foi sendo fixado em uma forma mais estável. Inclusive, se você quer saber mais sobre Homero, se ele realmente existiu e a sua importância para a literatura, você pode ler o ensaio Homero e as Origens da Literatura Ocidental, que está disponível no nosso blog. Nesse ensaio, o professor Bernardo Lins Brandão explica mais profundamente sobre essa questão homérica e o avanço dos estudos sobre isso. A Ilíada é um ótimo exemplo de como a epopeia organiza a memória coletiva. Ela pega um passado heróico, que é a Guerra de Troia, e transforma esse passado em repertório, em um conjunto de cenas e figuras que uma comunidade reconhece, repete e transmite. Um ponto importante é que a Ilíada, na verdade, não pretende contar toda a Guerra de Troia, do começo ao fim, por incrível que pareça. Ela, na verdade, faz um recorte bem específico. É quase como se a história dissesse assim: se você entender esse momento, você vai entender o espírito do conflito inteiro. E esse momento é a ira de Aquiles, o maior guerreiro grego. E o que acontece quando ele entra em choque com Agamenon, se retira da batalha e arrasta todo o exército para um desequilíbrio que vai terminar em tragédia. A Odisseia é situada no mesmo horizonte de formação e é um ótimo exemplo de outro tipo de função épica. Ela organiza não uma guerra, mas o tema do retorno. Se a Ilíada é o poema do campo de batalha, a Odisseia é o poema da viagem, da sobrevivência e do esforço para reassumir um lugar no mundo. Ela acompanha Odisseu, que você também pode encontrar sendo chamado de Ulisses, dependendo da edição, tentando voltar a Ítaca depois da guerra, enquanto a sua casa é tomada por pretendentes. E aqui a epopeia também funciona como memória coletiva, só que de outro modo. Ela condensa uma série de provações e episódios que viram um repertório comum. Então tem monstros, tempestades, tentação, descida ao mundo dos mortos. E no fim, como que amarra tudo numa pergunta bem concreta. O que significa voltar depois de ter atravessado o mundo inteiro? Juntas, essas duas obras estabeleceram o modelo da epopeia. Narrativas em verso,
heróis ligados ao destino coletivo, a presença ativa dos deuses e uma função clara de preservar a memória e os valores de um povo. E é dentro deste horizonte que nasce a Eneida, escrita por Virgílio no fim do século I a.C., durante o governo do imperador Augusto. Nessa época, Roma já era um império consolidado e precisava de algo que a Grécia já tinha há séculos, uma grande narrativa de origem. Então aqui nós temos, na verdade, uma inovação tecnológica no gênero épico, porque a Eneida é um épico claramente literário e escrito por um autor. Não é o fruto de uma tradição oral como as duas obras que eu mencionei antes. E o autor em questão que assume essa tarefa de criar a narrativa romana que foi encomendada pelo imperador é o poeta Virgílio, que escrevia lentamente, revisando, polindo verso por verso, e é por isso que, se você reparar, a Eneida parece melhor estruturada ou até mais densa simbolicamente do que a Odisseia e a Ilíada. E enquanto essas duas obras são epopeias fundacionais para uma cultura, a Eneida é a obra que cristaliza a ideia de epopeia de fundação política, ou seja, é um épico pensado para dar a um povo uma narrativa de origem, uma missão e um destino histórico. Virgílio constrói aqui a história de Enéas, que é um herói troiano que sobrevive à queda de Troia, e ele é forçado a abandonar a sua terra destruída para cumprir uma missão imposta pelos deuses. Ele tem que viajar até a Itália e lançar as bases do que no futuro se tornaria Roma. A narrativa acompanha essa jornada longa, marcada por batalhas sangrentas. E desde o início, fica claro que Enéas não está agindo em busca de glória individual, e sim por uma ideia central que atravessa todo o poema, o destino. Cada avanço da história carrega um custo moral. Enéas sacrifica muita coisa pessoal, ele sofre para alcançar esse destino. E esse projeto fica ainda mais exigente porque o que o Virgílio faz? Ele decide escrever conscientemente em diálogo com Homero, dentro de uma relação típica de Roma com Grécia, que os próprios romanos entendiam como emulação. Não é só copiar por copiar, é tomar um modelo como referência e tentar superá-lo. E é por isso que a Eneida parece tão arquitetada. O Virgílio decide que o poema terá duas partes e cada uma vai emular a lógica de uma dessas obras gregas. Então, a primeira metade da Eneida retoma a lógica da Odisseia, com Enéas vagando pelos mares e enfrentando provas durante a viagem. Já a segunda metade da Eneida se aproxima da Ilíada, porque aí sim nós temos guerras e confronto armado em solo italiano. Ou seja, muitas cenas só revelam o seu sentido completo quando o leitor percebe que Virgílio está, de certa forma, reinterpretando os episódios homéricos. Falando sobre a forma, a Eneida deixa bem claro também que Virgílio está escrevendo na mesma linhagem de Homero. Ela é composta em hexâmetro diatílico, o mesmo verso clássico da época grega. Hexâmetro quer dizer que cada verso tem 6 unidades rítmicas ou 6 pés. E datílico se refere ao pé mais típico desse verso, que na métrica antiga combina uma sílaba longa e duas breves. Em português, como a nossa poesia funciona por acento e não por quantidade, acho que dá pra gente imaginar isso como se fosse um ritmo do tipo forte, fraco, fraco. Como, por exemplo, nas palavras rápido e música. Os Lusíadas é a grande epopeia da língua portuguesa, escrita por Luís de Camões e publicada em 1572, no auge do Renascimento português. Esse livro nasce num momento histórico muito específico. Portugal havia acabado de se projetar como potência marítima e comercial, e havia essa necessidade clara de transformar essa expansão em narrativa, em memória, em identidade cultural. Então, Camões escreve os Lusíadas justamente com esse objetivo: criar um poema que colocasse a história portuguesa no mesmo patamar das grandes epopeias da antiguidade, como a Ilíada e a Eneida. E é por isso que Os Lusíadas costuma ser visto como uma obra bem difícil, tanto na forma quanto no conteúdo, porque na forma a gente está lidando com poesia do século XVI, com versos metrificados, a sintaxe mais antiga, vocabulário arcaico, e tem também muita elaboração retórica, que exige atenção às inversões, que é o que tem em todas as epopeias, né? E referências clássicas. O que eu quero dizer quando eu digo inversões? Quando na nossa fala do dia a dia, você
esperaria que eu coloque, por exemplo, um substantivo primeiro e o adjetivo logo após? Em poesia, normalmente, principalmente na poesia épica, isso não acontece. Essa ordem que você espera na fala do dia a dia não existe aqui, porque eles sempre estão tentando organizar as palavras de forma que caiba na métrica. E eu sei que parece fácil com esse exemplo que eu dei, mas não é fácil de explicar, não é fácil de entender, tá? Então pode ser que você esteja lendo um verso e seja muito difícil entender uma linha, porque você tem que identificar, por exemplo, quem é o sujeito daquela frase. E no conteúdo, esse poema também complica, porque Camões usa a viagem de Vasco da Gama como eixo para uma ambição maior. Ele mistura relato histórico, discurso político, comentário moral e intervenção mitológica. Algo interessante para a gente pensar aqui também é a sobrevivência do épico na era cristã. O épico tradicional nasce num universo em que o herói busca glória, busca honra, fama, grandeza pública. Só que no cristianismo, pelo menos idealmente moral, né, que o cristianismo valorize a humildade. Então, o herói cristão tem que ter renúncia, tem que ter consciência do pecado. Então, como que esse gênero, que parece celebrar o orgulho e até a vaidade, a grandeza humana, como que ele consegue sobreviver em uma cultura que desconfia e desaprova justamente isso? Isso é muito interessante para a gente pensar, né? Mas uma das saídas foi a leitura alegórica. Na Idade Média e no Renascimento, eles liam os épicos antigos como se fossem parábolas morais. Por exemplo, a viagem de Odisseu pode virar a viagem da alma, atravessando tentações. Os monstros representando os vícios, por exemplo. E o retorno do herói vira a busca pela fé. Assim, o texto deixa de ser só uma aventura heróica e ganha um sentido que seja compatível com uma visão cristã de mundo. Camões manteve o panteão clássico de deuses pagãos, mas ele tratou esses deuses como extensões alegóricas da providência divina. Mas, além disso, Camões insiste também na verdade histórica do que ele está contando. Então, quando ele diz assim: ouvi que não vereis com vãs façanhas fantásticas, fingidas, mentirosas, ele está fazendo questão de separar o que ele vai narrar das novelas de cavalaria, que ele desprezava. Camões mostrou nesse poema que a grandeza de Portugal está no fato de terem feito, na realidade, o que os outros povos só imaginavam. Os Lusíadas é escrito em oitava rima, que são estrofes de 8 versos, com o esquema de rimas AB, AB, ABCC. E o verso é decassílabo, ou seja, ele é composto por 10 sílabas poéticas. Se em Os Lusíadas a epopeia renascentista está olhando para a expansão marítima e para a construção de uma identidade nacional, nesse mesmo período, em outro ponto da Europa, ela vai puxar o épico para um tema diferente, as Cruzadas. Jerusalém Libertada foi escrita pelo italiano Torquato Tasso e publicada em 1581, já no fim do Renascimento. E isso importa porque esse livro nasce num clima cultural bem específico. Havia uma pressão forte para que a literatura fosse edificante, moralmente correta e alinhada com o universo cristão do período. Tasso pega então um episódio histórico que, para o imaginário europeu, era um símbolo enorme, a Primeira Cruzada, com foco no cerco e na tomada de Jerusalém no ano de 1099. A ideia dele é clara. Ele queria criar uma grande epopeia cristã, com peso, com seriedade, e que fosse capaz de competir com o prestígio dos épicos clássicos. A história acompanha o exército cristão e tem como figura central de liderança Godofredo de Bulhão. O que eu gosto nessa história é que, além dos relatos de guerra, Tasso coloca em cena outros tipos de conflito. Os cavaleiros estão o tempo todo divididos entre seguir o seu dever e resistir à tentação e ao desejo. Um dos núcleos centrais é o romance entre um cavaleiro cristão e uma guerreira muçulmana. Eles se apaixonam e eles têm que se enfrentar várias vezes em batalhas. E a gente vai acompanhando esse dilema que existe nesse contexto que é trágico, né? Em que eles se encontram. E Tasso também enfrentou o problema técnico da necessidade do uso do recurso da máquina, né? Como ter a presença do sobrenatural, dos poderes, das divindades presentes em um épico em um mundo cristão. E aqui é muito interessante a gente comparar com os Lusíadas. Enquanto Camões resolveu esse problema com a alegoria, o Tasso teve uma solução radicalmente diferente. Ele substituiu os deuses pagãos por anjos e demônios. Então, a magia e a feitiçaria estão presentes aqui como obras do inferno e o milagre como obra do céu. E isso é o chamado maravilhoso cristão. Além dessa diferença, os personagens de Jerusalém Libertada apresentam conflitos internos, nuances e
uma complexidade psicológica descrita de um jeito bem diferente dos heróis épicos antigos. E esses pontos mostram exatamente o momento em que a epopeia renascentista já absorveu elementos do romance cavaleiresco. E é por isso que a Jerusalém Libertada costuma ser lida como uma obra de transição, que opera em 3 níveis: a camada histórica, a camada cavaleiresca e a camada do maravilhoso. Na forma, Tasso escreve em 8ª rima, que é a mesma estrofe que Camões usa em Os Lusíadas. Agora, antes de continuar, eu queria refletir um pouco com você sobre o gênero épico. Com esses grandes exemplos que a gente viu até agora, você pode ter ficado com a impressão de que todas as epopeias serão poemas sobre guerras, porque a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, Jerusalém Libertada, todas essas têm conflito armado em algum nível. Até os Lusíadas, que é, na verdade, uma epopeia de navegação, tem um imaginário claro de confronto ao redor. Então, sim, a guerra aparece muito, porque historicamente a épica costuma organizar momentos em que uma comunidade se mede com algo grande, decisivo, né? E uma guerra é isso. Só que a epopeia não se define só por guerra, ela se define por escala e por percurso. Ao colocar um personagem ou um povo inteiro em uma jornada que testa valores, que testa a identidade e o destino. E por isso, eu separei agora mais 2 epopeias de outro tipo. Elas não são históricas no mesmo sentido, não estão reconstruindo uma campanha militar ou um feito nacional. Mas, mesmo assim, se você prestar atenção, você vai reconhecer a lógica épica nelas. O primeiro é a Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri no início do século XIV, entre aproximadamente 1308 e 1321. Esse livro é uma epopeia, mas de um tipo muito diferente das epopeias heróicas, nacionais e fundacionais que a gente acabou de ver. O que Dante constrói é uma epopeia espiritual, cristã e alegórica, cujo centro não é a conquista de um território, mas o percurso da alma humana. O poema narra a jornada do próprio Dante, que se perde espiritualmente e passa a atravessar 3 grandes reinos do além: o inferno, o purgatório e o paraíso. E ele é guiado primeiro por Virgílio, aquele que escreveu a Eneida, e que entra aqui como símbolo da razão humana e da tradição clássica, e depois ele é guiado por Beatriz, que é a representação da graça divina. Em cada etapa, Dante encontra figuras históricas reais, personagens bíblicos, mitológicos, políticos do seu tempo, amigos, inimigos e pensadores, todos organizados dentro de um sistema moral rigoroso. Nada aqui está por acaso. Cada punição, cada paisagem, cada encontro fazem parte de uma arquitetura simbólica extremamente calculada. Aqui, o herói épico migra do guerreiro para o peregrino. Outro ponto importante é que Dante escreve em italiano toscano, não em latim. E essa foi uma escolha revolucionária para essa época, porque o latim era a língua oficial da igreja, das universidades e dos textos eruditos, enquanto que o italiano era a língua comum falada nas cidades. E ao escrever a Divina Comédia no vernáculo, Dante amplia o alcance desse poema. Ele mostra que um tema altíssimo, teológico e filosófico também pode ser tratado na língua do dia a dia. A dificuldade da Divina Comédia não está só na linguagem medieval ou na forma poética, mas no fato de que esse livro funciona em vários níveis ao mesmo tempo. Ele é, ao mesmo tempo, uma narrativa de viagem, um tratado teológico, uma crítica política, um mapa moral e uma grande alegoria da condição humana. O verso é o endecassílabo, ou seja, é um verso de 11 sílabas, muito comum na poesia italiana, e a grande marca técnica é a terza rima. São estrofes de 3 versos com rimas encadeadas no esquema ABA, BCB, CDC. E essa é uma escolha muito interessante, porque essa técnica cria um efeito de continuidade quando você vai lê-lo em voz alta. É como se um canto puxasse o próximo, e isso combina muito com a ideia da jornada que está acontecendo. Dá para imaginar também as estrofes ligadas como se fosse uma corrente, com as partes entrelaçadas e dando continuidade ao todo, impedindo a narrativa de parar. Algumas centenas de anos depois, essa mesma tradição reaparece em um cenário completamente diferente. Vamos falar agora de Paraíso Perdido, de John Milton. Assim como Dante, Milton usa a forma épica para tratar de questões espirituais centrais.
Esse poema foi publicado em 1667 e ele nasce num contexto de crise pessoal e política do autor. John Milton havia apoiado a Revolução Puritana na Inglaterra. Ele viu esse projeto fracassar com a restauração da monarquia e terminou seus dias cego e marginalizado politicamente. E é nesse contexto que ele decide escrever a sua grande obra épica. Mas, em vez de narrar a fundação de um povo ou as façanhas de um herói histórico, Milton escolhe um tema radicalmente mais abstrato e ambicioso: a criação do mundo, a queda dos anjos e o pecado original. A história começa no meio da ação, Satanás já caiu, e Milton vai reconstruindo as causas e as consequências ao longo do poema, assim como um épico clássico faria. Ele próprio declara que o seu objetivo é justificar os caminhos de Deus aos homens. Ou seja, estamos diante de uma epopeia teológica construída a partir da Bíblia, da filosofia clássica e dos debates religiosos do período pós-reforma. Além da complexidade do conteúdo, Milton escreve em verso branco, ou seja, aqui nós temos um poema sem rimas, o que era incomum para aquela época na Inglaterra, mas que tem sintaxe complexa e períodos longos, então, na forma, esse livro ainda é bastante desafiador. Ler Paraíso Perdido exige atenção constante, repertório religioso e notas explicativas, mas a recompensa é perceber como a epopeia pode ser reinventada para investigar questões universais, usando a literatura como ferramenta. E tem ainda um detalhe biográfico muito interessante. Milton compôs esse poema já totalmente cego, ditando às suas filhas, que escreviam tudo. E isso cria uma associação quase inevitável com Homero, que a tradição também descreve como cego. Por isso, muita gente vê Milton como um ponto de ápice e de encerramento da grande tradição épica clássica, como se o gênero desse uma volta completa e terminasse num épico escrito séculos depois com outro poeta cego, fechando esse ciclo simbolicamente. Apesar de ser difícil caracterizar o gênero épico, se fosse para resumir o texto desse gênero, eu diria que o épico é a forma da narrativa que tenta dar uma escala coletiva a uma história. Ela pega ações individuais e faz com que elas pareçam parte de um destino maior, de um povo, de um império, de uma fé. E é por isso que a gente continua chamando tanta coisa de épica hoje. Quando uma história te dá a sensação de grandeza, ela está puxando essa tradição, mesmo que não esteja em versos. E agora eu quero saber, qual dessas epopeias você tem mais vontade de ler? E se você tiver vontade de ler uma epopeia ou um outro livro desafiador, nós temos aqui no canal um vídeo com conselhos para te ajudar com suas leituras. E se você tem alguma outra dúvida ou pedido de um vídeo com algum assunto específico, deixa aí nos comentários também a sua sugestão, porque nós queremos trazer o melhor conteúdo para você. Boa leitura e até o próximo vídeo!